Olá, meu girassol, muito bom dia. Já coloquei o título da live na descrição. Essa opção aparece para a gente na esquerda antes da gente começar. A live de hoje vai ser uma mentoria ao vivo que eu vou fazer junto com o Otávio. Durante essa mentoria, ele vai trazer também alguns conhecimentos sobre arquétipos, que é uma coisa que eu tenho muita curiosidade em saber mais. Estou convidando ele para a live aqui. Seja bem-vinda, Nai. Como é que você tá? Vai ser uma live muito legal porque enquanto ele traz os conhecimentos dele, as impressões que ele tem sobre arquétipos, eu vou fazendo algumas intervenções e apontando pontos em que a comunicação dele pode ser cada vez melhor. Tota, me envia um convite aí. Tá aparecendo que você não pode participar, Otávio. Não sei o que acontece quando acontece isso. Vê se você consegue fazer a solicitação para mim. Por incrível que pareça, a Nai que está almoçando tem três pessoas: a Luana, a Nai e o Tato. O Tato aparece para mim que não pode participar. Talvez, Tato, você tenha que fechar a live, encerrar o aplicativo do Instagram e abrir de novo. Pai, seja bem-vindo. Se estiver almoçando aí, bom apetite para você. Estou aguardando aqui o Otávio, que vai reiniciar a live para a gente ver se aparece. Otávio, pode ser que para você aí, logo que você entrou, tenha aparecido uma mensagem assim: solicitar para participar da live. Aí, se for o caso, você solicita. Apareceu aqui para mim. Então, conectando o Otávio, vamos ver, aguardando. Um momentinho aí, conectando. A live para a gente ver se aparece. Otávio, pronto. Pode ser que para você aí, logo que você entrou, tenha aparecido uma mensagem assim: solicitar tá me ouvindo? Participar da live. Aí, se for o caso, você solicita. Apareceu aqui para mim. Eu já estou aqui. Conectando o Otávio. Eu estou ouvindo a minha voz. Você está ouvindo a minha voz duas vezes? Um momentinho aí, conectando a live para a gente ver se aparece. Otávio, pode ser para você aí, logo que você entrou, tem aparecido uma mensagem. Parece que está um pouco travado, tá gente. Tá me ouvindo? A live? Aí, se for o caso, você solicita. Apareceu aqui para mim. Conectando o Otávio. Eu estou ouvindo a minha voz. Você está ouvindo a minha voz duas vezes? Um momentinho aí, conectando a live para a gente ver se aparece. Otávio, pode ser para você aí. Você está com outra caixa de som conectada aí, Otávio? Parece que está um pouco travado. Aí, que novidade, gente. É a primeira vez que acontece isso. Parece que está tendo um atraso. Eu estou ouvindo a minha voz. Você está ouvindo a minha voz duas vezes? Vou tirar o filtro aqui porque às vezes resolve. Você tá com outra caixa de som conectada aí, Otávio? Parece que tá um pouco travado. Aí, que novidade, gente. É a primeira vez que acontece isso. Otávio, eu estou ouvindo a minha voz umas 6 vezes. Vamos ver, acho que agora deu. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você me ouve agora? E aí, tá direito agora? Tato, eu acho que a gente vai ter que reiniciar essa live, então. Você tá me ouvindo agora? Eu tô te ouvindo. Tu tá me ouvindo? Agora tô. Faz um tinino aí só para eu ver que tá simultâneo comigo aqui. Ok. O que estava acontecendo? Não sei, velho. Eu tava ouvindo a minha voz toda voltando para mim e ela tava completamente descompassada com o ritmo que eu tava falando aqui. Eu mandei uma mensagem para ti mais cedo falando o que aconteceu das outras vezes, né? Ah, ah não. Tu chegou a Nossa. ouvir? Ouvi, mas isso aí é bobeira da Aí sua quando cabeça. começou, eu disse, velho... Isso daí é só para testar o tanto que a gente quer mesmo participar de um momento e a gente só respira. Você percebeu assim que eu não desequilibrei? Eu fiquei continuando falando. Olha, Otávio, não sei se eu estou te ouvindo, me dá um retorno aí, pessoal. Tá me ouvindo ou não? Esse é o conselho que eu tenho para te dar quando você for fazer algum vídeo, alguma apresentação e algo sair do controle, você se deparar com algum imprevisto, é contextualizar o pessoal. Olha, pessoal, está acontecendo isso daqui e eu vou fazer o que for ao meu alcance aqui para resolver. Uma coisa que está sempre ao nosso alcance é reiniciar a live, mas não foi necessário. Você está me ouvindo bem agora, né? Então tá.
Para contextualizar vocês, gente, esse é o Otávio, ele é um designer que fez algumas parcerias comigo recentemente e agora ele está com um sonho e está colocando esse sonho em prática de falar sobre propósito aqui no Instagram. E a gente fez várias conversas, ele estava dizendo o quanto que a vida dele já dava sinais para ele de que propósito seria uma coisa legal para ele falar, mas tudo acontece na sua hora, né? E agora está acontecendo, isso que é importante. E eu convidei para ele para essa live, que é uma live que eu venho como um professor de oratória para fazer algumas intervenções e alguns conselhos para ele. É a primeira live dele, gente, então vamos fazer igual a Xuxa lá, mandar bastante energia positiva para que ele se sinta muito bem e queira fazer várias outras lives. Mas, para a gente deixar esse encontro ainda mais produtivo, ele preparou um conteúdo sobre arquétipos, né, Otávio? Fala um pouco sobre o e-book, como é que a galera vai fazer para acessar esse e-book que você confeccionou com tanto carinho. Como é que está preparado? Cara, na verdade, o e-book ele está em processo, certo? Processo. Estou arte finalizando ele. Como a nossa live ia ser mais tarde, aí eu tinha me programado para finalizar, para entregar mais tarde. Mas quem compartilhar essa live aqui, a gente vai mandar o e-book. Perfeito. Então vocês tirem um print aí, marquem diálogo com o Christian e faz contato e a gente vai mandar o e-book para vocês. Vocês não têm noção do capricho desse cara. Então vocês vão E querer esse e-book. tá bem legal mesmo. Tá. Então se apresenta aí para nós, Otávio. Vamos ver como é que tá a sua apresentação e depois eu faço. Mas não fica assim, ele tá me julgando. Eu não tô te julgando, eu tô te observando e depois eu vou trazer algumas impressões para você em relação ao que eu percebo que pode ser diferente ou elogios também à sua fala. Bom, o Diego já me apresentou, eu me chamo Otávio, mas as pessoas me chamam carinhosamente de Tato, e para mim começou a fazer mais sentido o apelido. Era o nome de uma agência de publicidade que eu tinha, então eu trabalhava como publicitário, e num determinado momento da minha vida, eu comecei a acordar sem vontade de ir trabalhar, eu comecei a acordar no modo soneca, já tinham acontecido algumas coisas que tinham desgastado com a publicidade, principalmente a relação com o cliente, a refação de trabalhos. Quem é da área de comunicação, da publicidade, sabe que a gente tem N dores, né? Então, chegou um momento que eu disse, não, pera, né? E aí eu arrumei a mochila e, me mandei. Aí viajei, fui estudar fora, passeei, rodei o mundo. Aí quando voltei, eu pensei em montar a agência de novo. Porque eu cheguei numa conversa para o meu pai e disse, cara, a única coisa que eu tenho tato é para publicidade. Aí ele até me propôs ser meu sócio e a gente montar essa agência juntos, né? Em 3 meses a agência estava pronta. Gente, eu fechei a agência em menos de 6 meses. Eu cheguei para o meu pai e disse, cara, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero, eu estou insatisfeito, não está bom para mim, eu preciso procurar alguma outra coisa. E aí, cara, eu entrei assim, meio que num limbo do que eu vou fazer, né? E comecei a prestar serviço, fazer freelancer, dar consultoria, comecei a trabalhar esporadicamente, graças a Deus e ao trabalho bom que eu fazia com os meus clientes, sempre que eu dizia, estou fazendo, aparecia serviço. Então, assim, nunca faltou trabalho, pelo contrário, eu dizia, não, agora não dá para eu pegar, agora não está bem, agora está corrido. Aí, assim, em meio a tudo isso, eu passei por um câncer, por uma depressão, e
E aí, muita coisa acontecendo, e quando chegou no final de tudo, eu disse, e aí, e agora? Eu vou recomeçar, e eu recomeço a partir de onde? Né? E aí eu pensei, eu fiz um curso que o Diego fez também, a gente estudou criatividade com o Murilo Gun, e desde esse curso me despertou a possibilidade de eu falar sobre criatividade. Eu participo aqui na minha cidade, em Fortaleza, a gente tem a Academia da Criatividade, então eu participo da Academia da Criatividade daqui. Aí a Sheridan, que é da academia, vive experiências inovadoras. Eu vi o Flavinho também, que é da academia, entrando. Então, veio essa vontade de falar de criatividade. Então, eu montei um produto, montei a jornada da criatividade e no dia que eu fui lançar, eu disse, não, não é isso. Eu tinha parado, eu tinha formatado, eu tinha feito o produto, 10 módulos, o que vai ter, passo a passo, alguns e-books, só que eu não cheguei a lançar porque eu digo, não, não é criatividade. E aí me viu a questão da vulnerabilidade. E eu parei um momento e disse, cara, eu preciso aproveitar. Desde a época de colégio, eu até fiz uma brincadeira esses dias, eu conversei com uma amiga minha de colégio, tempo de escola, que a gente estudava por telefone, não existia celular, não existia isso aqui, então a gente ligava mesmo, estudava por telefone, e eu disse, Carlinha, me descreve como eu era. Aí ela disse, tu já era, eu até printei para poder guardar, porque isso eu quero analisar, e eu também perguntei para alguns amigos de faculdade, né? E ela disse, tu já era criativo, inventava as coisas, e não sei o quê. Eu digo, caramba, né? Eu acho que é por aí. Mas criatividade, ensinar criatividade, eu não achei que era a minha praia. E toda a vida que eu estava tentando entregar esse conteúdo, eu estava travando. E eu dizia, que bloqueio é esse? Né? Porque o conteúdo está aqui dentro. Eu sei o que eu preciso falar. Eu sei que eu preciso combinar uma coisa com outra. Eu sei que eu preciso divergir e convergir. Eu sei o que eu preciso fazer, mas não acontecia. E aí, num determinado momento, eu parei para poder fazer uma análise de autoconhecimento mesmo. E aí comecei a fazer meditação. E aí eu tinha recebido algumas oportunidades. Né? Eu sou E aí eu tenho um católico, depressão. Uhum. Eu achei que era eu que estava travando, gente. Luana, você me fala se você me escuta bem aí? O Tato travou também para mim. Tava com a impressão que era a minha conexão. Se vocês puderem dar um retorno aí pelos comentários. Aguardando aqui. Apareceu que o Faz Contato saiu. Vocês me ouvem, gente? Para quem faz live, tem um recadinho importante que existe um delay, ou seja, um atraso de entrega em relação ao que eu falo e ao que vocês escutam. Então, às vezes a gente fica perguntando assim, gente, alguém pode me dar um retorno? E ninguém responde, mas é porque tem esse delay. Por exemplo, agora está aparecendo para mim
que tá todo mundo respondendo, mas eu tinha perguntado isso há alguns segundos antes. Então, uma coisa assim de 10, 15 segundos, mas é uma coisa bem fácil da gente contornar, só entender que existe esse delay e realmente exercer a paciência e a respiração. Vou fazer Obrigado, mãe, Léo, Fabrício. Fabrício disse que está sem tato, mas agora vai ter tato. Voltou. E aí, Tato, vocês ouviram até onde? você estava dizendo assim, meu coração está me dizendo muito, eu não queria falar sobre depressão aqui, mas está chegando para mim para eu falar. E Caramba, aí lá vai, eu travou. tenho que falar de novo, né? Ah, Bom, o que eu vou falar aqui nem para o Christian eu falei ainda, né? Como eu disse, né? De formação, eu estudei parte da minha vida em colégio católico, eu sou católico, mas chegou um momento da minha vida que no meio da depressão eu tentei suicídio. E não rolou, Deus não quis. E depois dessa tentativa de suicídio, eu tive um câncer. E aí eu passei pelo câncer. E depois que eu passei pelo câncer, eu comecei a refletir. Caramba, primeiro eu não queria, depois eu tive que lutar pela vida. uhum. Né? E o que é que eu vou fazer agora? Esquece a publicidade, esquece o design, porque aí tu vira um perfeccionista, tu vai querer agradar os outros, tu... E aí eu disse, não, eu vou querer focar em outra. E é por isso que esse propósito, ele vem muito forte para mim hoje, sabe? Durante alguns momentos da minha vida, eu, eu sou uma pessoa que não tenho facilidade de pedir ajuda. E aí eu tive que aprender a reduzir o meu ego para pedir ajuda. E algumas vezes eu tive essa ajuda recusada. E aí eu peguei, pensei comigo, cara, eu vou montar um projeto. Eu fui com a RD Station, depois eu conheci o Érico Rocha, aí eu comecei a tentar fazer algumas coisas e eu disse, cara, o meu projeto vai ser em cima de propósito e não vai ser de autoajuda, vai ser de ajuda ao próximo. Porque eu quero oferecer para os outros algo que quando eu precisei eu não tive. Tem uma parada que o Chris Wood, que ele que é um ator americano que fazia Supergirl, que era o Mon-El, ele criou uma plataforma lá nos Estados Unidos para ajudar pessoas com depressão. E no nosso país a gente não tem estrutura para nada disso. Só se fala Uhum. disso em época de setembro amarelo e depois tchau. Janeiro branco, depois tchau e ninguém dá tanta importância. Mas na verdade o meu foco não é esse. Né? O meu foco é que as pessoas descubram o porquê que elas estão aqui, que elas não percam tanto tempo quanto pedi, que elas não façam as burradas que eu fiz, para que elas não precisem pensar em fazer loucura, passar por uma doença para a ficha cair. Né? Então, a minha ideia é chegar e trazer, ó, tu procura teu propósito, sonha, reconhece os teus talentos, coloca isso em prática, traz isso para a vida, vê o que vai ajudar o mundo, vê o que vai te ajudar, vê como é que tu vai monetizar isso para tu viver disso e, e vamos trabalhar. Então, assim, o motivo do propósito é esse. Né? E é isso. Hoje, o meu trabalho vai ser essa... E eu confesso para vocês que eu estou nas nuvens, sabe? Porque eu nunca tive tão certo do que eu quero fazer. Eu nunca tive Uhum. tão empolgado de acordar. Estou trabalhando em home office, mas nunca tive tão empolgado em acordar, em trabalhar, em estudar, em ler.
eu estava sem saco para leitura, eu estava sem saco para fazer aula de curso online, eu estava sem saco para tudo, né? E quando me veio isso, aí as coisas começaram a, como é que eu posso dizer, a florar, né? E numa dessas, Uhum. eu vi o Christian no feed e achei bacana e até falei para ele que matonei o conteúdo do feed dele. Tá, meu Christian? Tô concordando, eu lembro que você falou do maratonei, foi legal esse dia. Pois é, maratonei o conteúdo dele e é uma das minhas dificuldades. Eu tô até achando engraçado porque eu tô falando demais aqui, né? E eu disse pro Christian que toda vida que eu ia fazer uma live, eu travava e eu ficava repetia, não saía, acontecia várias coisas, faltava energia, o microfone não funcionava, e aí quando começou a dar delay, ele começou a ouvir, eu disse, não, não é possível, né? Então, foi bem interessante isso. Foi um micropasso, uma pequena vitória que, tipo assim, eu para mim já celebro, né? Hoje eu celebro as Essa pequenas live de hoje, vitórias, né? amigo? Cada passinho, cada coisinha que Sabe o que que acontece? A ia gente falar tem alguma uma coisa, linha Cristian? do... Tem, você tá me ouvindo? Otávio? Tô te ouvindo. Deixa eu botar aqui. Nesse momento, gente, respira, aguarda, paciência e fé que vai dar certo. Fica à vontade aí, não sei se você tá me ouvindo, Otávio, mas vai arrumando tudo certinho aí que vai dar certo. Nesse momento que eu gosto de estar em pé, gente, que eu em pé eu tenho mais mobilidade, eu me alongo enquanto eu aguardo, isso me ajuda a manter a minha plenitude. Como eu disse, vai chegar com delay, mas quem puder me avisar se está me ouvindo ou não, vai ser de grande valor para mim. Otávio, você me avisa aí a hora que você voltar. Eu já tô aqui, cara. Aí, olha que legal. Você estava me ouvindo o tempo todo? O tempo todo. Eu alongando aqui e tal, mas acho que agora voltou. O que eu estava te dizendo, Otávio, é que às vezes a gente pega uma linha do tempo e a gente consegue observar muito pouco dessa linha do tempo. E aí uma conquista pequena, ela fica muito pequena nessa linha do tempo. Mas se você pegar e dilatar, esticar essa linha do tempo, essa pequena conquista ela se estende também. Então essa foi a primeira live e pode ser a live de quantas você quiser, porque você tem esse convite para convidar pessoas que têm histórias bonitas para te contar, você tem esse convite para convidar profissionais que podem ajudar a caminhada de outras pessoas. E é um movimento muito legal porque já tem 25 minutos que a gente está fazendo live. Se fosse para você alcançar esses 25 minutos gravando stories, você ia gastar 2 meses de stories para adquirir o que eu chamo de horas de câmera. Assim como um piloto de avião ele precisa de horas de voo para voar, nós precisamos de horas de câmera para gravar cada vez melhor. E tem uma observação que eu sempre faço. Um piloto comercial que vai daqui para Fortaleza e volta de Fortaleza para cá e vai daqui para Fortaleza, ele precisa de 150 horas de voo. E o piloto da Esquadrilha da Fumaça, que pega o aviãozinho dele, vira de cabeça para baixo, solta fumaça e não sei o quê, ele precisa de 1.500 horas de voo para exercer aquela função. Então, quanto mais horas de voo você tiver, mais leveza você vai transparecer. Se a gente vai lá na minha cidade, Barbacena, tem uma base da Força Aérea. Quando tem a apresentação da Esquadrilha da Fumaça lá, a impressão que tem é que são meninos brincando de pilotar avião. De tão leve, de tão sutil que é. E a gente não consegue imaginar a complexidade e o número de botões que aquele cara está apertando e deixando de apertar para aquela coisa fluir daquela maneira. O que eu tenho para te dizer, amigo? Para mim foi muito notável o quanto você foi sorrindo com o passar dos minutos nessa live. Você começou com o rosto todo enrijecido assim, começando a falar e um pouco mais travado, prolongando mais as sílabas.
e num certo ritmo em que as frases elas tinham esse mesmo ritmo, mas depois você foi descontraindo o rosto, começou a sorrir, a própria frase ganhou vida própria, cada frase tinha a entonação da ideia que você quer trazer. Então é legal a gente ter essa noção que os minutos iniciais de uma apresentação, de uma live, eles tendem a ter um pouco mais de nervosismo. Quando eu fui apresentar o meu TED, eu subi no palco com a vista um pouco turva, mas eu fui respirando e buscando a conexão com o olhar até a hora que, o começo da apresentação, você não quer subir lá, mas no final você não quer descer de lá. Você vai ver que depois dessa live você vai ficar assim, não, Christian, mas tem mais um negócio, tem mais um negócio, porque a gente começa a entender prazer na comunicação. Deixa eu só fazer uma ressalva aqui, Tato, e eu passo a palavra para você, que aqui você encontrou uma coisa que na sociedade é muito difícil de ter, e é uma das coisas que a oratória mais me ensina, que é a habilidade de ouvir. Porque lá fora a gente não entende, a gente entende que o que a gente fala não é interessante, não é legal, porque ninguém sabe escutar. Então as pessoas interrompem, elas complementam, elas às vezes têm posicionamentos diferentes e não sabem trazer isso de uma maneira respeitosa. E a todo momento a gente vai tendo bons motivos para calar a boca. O que eu quero te trazer aqui é bons motivos para abrir a sua boca. E a respiração me ajuda muito a ouvir. Quando eu quero ouvir alguém, eu foco bastante na minha respiração para lidar com a minha ansiedade, que quer complementar, que quer dizer, que às vezes quer fazer uma piada, que quer brincar, que quer fazer várias coisas. Eu respiro, eu penso, não, eu era o sol, mas agora eu sou o girassol. O sol é o Otávio. Só que agora a palavra está comigo, eu volto a ser o sol. Mas você levantou a mão, então eu volto a ser girassol. Vem, sol, diga para nós aí a sua reflexão. Cara, essa minha travada, essa minha expressão, foi porque eu pensei que eu ia chegar aqui e já ia começar. Galera, os arquétipos são isso. É a personificação, foi criado por fulano de tal, e nós temos tantos. Aí tu pega e fala, se apresenta, diz aí o que tu é e o teu projeto. Aí eu disse, caramba. E aí eu, tipo assim, não queria falar superficialmente. Uhum. E aí eu peguei e disse, eu vou ter que falar o que eu estou me segurando para falar daqui a um tempo. E que, na verdade, faz muito tempo que eu quero falar e não falo. Né? Uhum. E você trouxe para mim aquele dia, né, Otávio, que você tinha medo de tocar nesses assuntos e gerar algumas percepções desagradáveis. E o que eu falei para o Otávio, que serve para cada um, foi o seguinte: se você falar com esse medo, você vai falar a partir desse medo, inclusive na linguagem desse medo. E é muito provável que você cause essa impressão. Mas se você falar sobre a linha do amor, a partir do amor, e contar essa história, entendendo que o foco não é em você, mas sim que você está sendo o canal de alguma coisa, de alguma transformação na vida daquela pessoa, os resultados vão ser diferentes. Você pode perceber que muita gente se solidarizou, mandou comentários aqui, e muita gente... Você falou que um cara que você admira te mandou uma mensagem e falou, nó, Tato, tô curtindo demais o seu trabalho. E aí eu te respondi assim, Otávio, você não tem noção do número de pessoas que às vezes te admiram muito mais e não falam nada. Porque às vezes falou com alguém e essa pessoa tratou essa pessoa mal, ou ignorou essa pessoa, ou por vários outros motivos. Mas o que eu estou te dizendo é que quando a gente entende que a gente é canal e usa da nossa história para trazer uma reflexão, um aprendizado para a pessoa, é diferente. E eu acho que você falou bem pela ótica do amor, porque foi muito verdadeiro e eu não senti em você um medo de a voz embargar, sabe? Eu tive depressão, fala até mais baixo com medo do que os outros vão achar. Não precisa toda vez falar, mas você falou, eu planejei não falar, mas veio e eu vou acolher. E a partir do momento que você acolheu e soltou, a mensagem sai. Cozinha Ritual disse aqui que essa parte de se apresentar na live é o que trava. O Otávio ele não tinha preparado se apresentar, sabe? Então, o que eu acho que ele mandou bem foi respirar e desapegar. Pô, o Christian me perguntou, eu quero responder, então eu vou responder. Porque você poderia também ter falado, ô Cris, Não depois eu passou faço nem um pela minha stories. cabeça que tu ia perguntar. E aí a gente tem que aprender que preparação é o seguinte,
tudo o que você faz te prepara para tudo o que você vai fazer. A pior apresentação é aquela que você planeja tudo e vem querendo entregar tudo. Seu convidado está pedindo uma outra coisa, os comentários estão te pedindo outra coisa, o seu corpo está te pedindo outra coisa. Você não veio aqui falar da sua história nesse aspecto. Se eu não te pedisse para te apresentar, por exemplo, Tato. E aí essa história que está tão pulsante dentro de você ia ficar roubando a cena de alguma forma. É como se você tivesse 2 HDs aqui na cabeça e metade dele ia estar dedicado para pensar nessa história. Mas a partir do momento que você traz e contextualiza com o objeto da palestra, que é sempre uma coisa possível, a coisa flui. A cozinha disse, não é o que você faz, mas quem você é. Acho que o mais difícil é isso. E depois ela complementou, deixar fluir. Me ajuda muito, cozinha, eu pensar que eu estou sendo canal de alguma coisa aqui. É o que me liberta, por exemplo, para fazer aquilo que eu vou fazer do Fiuk. Porque se eu pensar que é pelo Christian, o que os outros vão pensar que eu estou querendo aparecer? Eles vão pensar isso de qualquer forma. Eu fazendo o Fiuk ou não fazendo, eu sendo eu mesmo ou eu não sendo. Então isso me traz uma certa liberdade para falar. Vou fazer só 2 apontamentos aqui quanto à sua fala, Tota. E aí eu te passo a palavra para você trazer suas impressões sobre arquétipos. Teve um momento, quando você foi concluir sua fala, que você falou, é isso. Inclusive na aula de Zoom que a gente fez antes, você também encerrou sua fala e disse, é isso. E aí olha só que interessante, Tato. Você trouxe toda uma construção de entrega genuína, de vulnerabilidade, de amor. Você construiu um castelo de cartas aqui com a gente e depois você deu um tapa e falou, é isso. Aí a gente tem que ficar sempre contemplativo para quais consequências têm os comportamentos que a gente traz para cá. No lugar desse é isso, Tota, porque o é isso, o que acontece? Às vezes é por uma falta de boa gestão da entonação que você acaba de falar, mas pela sua entonação ninguém percebe que você acabou de falar. Opa, é isso. Então você acaba de falar, as pessoas têm que entender que você acabou de falar. É como um maestro que vai fazendo assim e a música encerra. Só que às vezes a gente esquece e aí é isso. A gente solta o é isso, mas aí é isso. É como se empacotasse e amassasse. É como se pegasse um origami maravilhoso, amassasse ele num papel e tornasse ele sem aquela beleza. No lugar do é isso, Tato, o que a gente pode fazer? A gente pode manter um pouco mais de presença para a nossa respiração e dar um pouco mais de prazo para a gente selecionar um pouco melhor a entonação que a gente quer trazer. E com isso, a gente encerra no momento que a gente quer. É uma oportunidade. Uma outra, que é muito legal, é meter um obrigado de qualquer jeito. O muito obrigado, ele sempre cabe. Então, eu estou fazendo aqui a minha mensagem, eu acabei, ninguém entendeu. Muito obrigado. Não é o melhor dos cenários, mas ainda é melhor do que o é isso. E se você está realmente presente para a apresentação, dá até para você fazer um compilado e concluir com uma nata daquilo que você falou. Com isso eu quero, Tato, que você perceba que o seu origami tem que permanecer belo. Não amasse ele feito uma bolinha. Eu poderia ter dito um é isso, no lugar disso tudo. A Luana disse que achou que você se apresentou de uma forma leve e de uma forma que nos inspira a continuar. Uma história de superação. Vou printar isso daqui para te mandar, Tato. Faz um banco de carinho para você consultar de vez em quando. E a outra questão, Tato, é justamente o convite que a gente tem de respirar de uma maneira mais consciente, porque no local que a gente prolonga uma sílaba, no local que a gente põe um vício de linguagem, aí a gente pode respirar. Deixa eu tirar uma dúvida contigo, Christian. Com o maior prazer. A respiração nossa, no caso, ela é de peito ou ela é de barriga, de cabeça? Qual é essa respiração? Pelo que eu converso com professores de yoga, a minha impressão é de que a respiração diafragmática é melhor tanto para o corpo quanto para a projeção da voz. Mas eu confesso que nem eu mesmo consegui me adaptar muito com essa respiração diafragmática. Então, no meu ponto atual, vai me gastar um raciocínio que vai me atrapalhar. Então, eu só penso assim, que eu inspiro, eu começo a trazer uma ideia, desenvolver, o meu corpo vai liberando esse oxigênio, depois eu expiro
Põe um pouco para fora e continuo falando com o corpo vazio. E aí eu digo corpo porque eu não sei se é pulmão, diafragma. Respiro de novo, continuo falando. Aí tem hora que eu tenho necessidade de inspirar e respirar. Continuo falando. E aí é como se eu tivesse o tempo todo meditando enquanto eu falo. Olha que legal, Tato. Isso me dá uma presença surreal para te ouvir, acompanhar os comentários, ouvir as minhas próprias ideias, ter ideias novas enquanto a gente está conversando aqui, porque eu estou mantendo o meu corpo com a máxima autonomia dele, porque eu estou trazendo e reciclando o oxigênio o tempo todo. Te respondi, amigo? 100%. Então, traz para nós aí a construção dos arquétipos. Você tem 24 minutos para a gente fazer essa partilha. Christian, mas eu preparei uma aula de Então eu uma hora. vou, Então, eu é o vou convite que a gente tem de fazer um improvisar. resumão. Agora o e-book está bem explicadinho, está bem detalhado, né? O que são os Perfeito. arquétipos, né? Os Amigo, arquétipos nada mais são do que... você consegue ficar em pé agora para dar essa aula? Você ficaria à vontade de fazer isso? De se levantar? É porque aí eu vou ter que ficar segurando o celular. Não tem uma estante, alguma coisa para pôr ele aí? Tem, cara. Aí vai mudar o cenário que você Peraí. planejou, né? Mas experimenta fazer essa live em pé, só para você ver a mudança que isso vai trazer para o seu corpo, para a sua plenitude. Perfeito, Pronto. amigo. Respira Bom, nessa posição, sente o seu pé tocando o chão, sente a liberdade de gesto que você já conquistou só de levantar e fala com a gente aí. bom, os arquétipos, gente, eles nada mais são do que personagens ou personalidades que todas as criaturas elas possuem, né? Jung, ele criou, ele denominou 12 personagens e que na verdade, todos nós podemos nos corresponder com eles. Para poder tentar agilizar, eu vou dizer três coisas, né? Quando a gente vai pensar no nosso arquétipo, a gente precisa pensar no arquétipo fundador, porque o arquétipo fundador é quem você é, então qual é a figura que você representa, né? O arquétipo, o influenciador é aquele que quer ser visto, né? E um arquétipo quebra padrão, porque se você, digamos, for se apresentar como uma figura só, vai ficar cansativo, né? O seu, digamos assim, o seu trabalho, a sua dinâmica de apresentação vai ficar cansativa. Eu falei que a gente hoje trouxe da psicologia os arquétipos e utiliza na comunicação, e na comunicação verbal e não verbal, a gente utiliza na publicidade e a gente hoje está utilizando no marketing digital. E eu vou falar rapidinho os personagens, aí eu já parto para cada campo, certo? Eu vou dar uma copiada aqui porque eu não lembro de cabeça. Perfeito. O cuidador, o próprio nome já está dizendo, né? O cuidador é aquele que cuida, aquele que tem a intenção de fazer um personagem, de passar uma mensagem de cuidado, de amor, de carinho. Entenda, o arquétipo não é para você criar um personagem, mas é para você guiar a sua pessoa, na verdade. Como você vai trabalhar a sua comunicação? Quando a gente diz, o cuidador, então você é carinhoso e amoroso de mentira? Não. Tem que ter autenticidade, né? Tem que ser íntegro. Você tem que se identificar com um dos 12 arquétipos, você olha os 12 arquétipos e diz, eu sou esse e esse.
Tem que vir de Você se dentro e não entender. de fora, né? Exato. Aí vamos Uhum. lá. O segundo arquétipo é o do criador. O arquétipo do criador é um arquétipo que às vezes ele me dá um pouquinho de irritação. Por quê? A gente que estudou criatividade sabe que Tato, tá vendo que você trouxe o irritação? Se você tivesse sentado, você não ia trazer esse elemento. Quando a gente está sentado, ele traz um pouco de irritação. Mas como a gente está em pé, a gente está intenso, a gente está inteiro, ele traz irritação. É muito mais gostoso, pelo menos na minha opinião, ver alguém que está se trazendo do que quando a gente está sentado e cômodo. Isso daqui põe a gente num estado de prontidão. Você vai ver que cada coisa que você trouxer, você vai trazer. Não é uma atuação esplendorosa, assim, mas você já traz um pouquinho e já é legal para conectar com a mensagem. Mas continua aí, meu amigo. o que me traz um pouquinho de irritação é porque é aquela história dos mitos da criatividade. O mito do artista. Uhum. O arquétipo do criador não tem nada a ver com o criativo. O criador é o que faz. O criativo é o que pensa, é o que inova, tem as ideias. Por exemplo, Deus. Deus é criador. Deus chegou e disse, faça-se a luz. Deus não foi fazer técnica de criatividade para poder bolar o planeta, para poder fazer as coisas. Deus é criador. Uhum. E, por exemplo, nós podemos, se nós trabalharmos a habilidade, ser criativos. Quando a gente quer o quê? Resolver um problema, fazer algo diferente. Então, existe essa diferença. E quando eu falo que eu me irrito, é porque muita gente acaba dizendo que criatividade é coisa de publicitário, artista, não sei o quê. E isso é o mito exatamente do artista que a gente trabalha na criatividade. O explorador. O explorador, ele não é um termo de sugar, pelo contrário. O explorador é aquele cara que é um aventureiro. É aquele cara que bota a mochila nas costas e sai por aí, e viaja, roda o mundo, não se interessa, não está preocupado, tipo, se vai dormir em hotel de luxo, se vai dormir no albergue. Não. O explorador, ele quer uma história, ele quer aventura, ele quer curtir a jornada. Né? Então, esse é o arquétipo do explorador. O herói. O herói, a gente pode dizer que é aquele que salva. Né? O herói é aquele que vem para ajudar, mas é aquele que vem para ajudar, para dar segurança. Pra... Então, muitas vezes, quem é o nosso primeiro arquétipo de herói? É o pai. Da mesma maneira que o nosso primeiro arquétipo de cuidador é a mãe. Então, o arquétipo do herói é esse. É o arquétipo da proteção. É o arquétipo da segurança. Depois a gente tem o do inocente. E a gente sempre retrata o arquétipo do inocente como um anjinho. Né? E não é a questão da inocência, mas é aquela coisa pura, é aquela coisa que quer ajudar, é aquela coisa que quer se doar, que quer fazer sem se preocupar em receber. Né? Então, o inocente é aquele cara que faz e não espera nada em troca. Né? Então, esse é o tipo do arquétipo do inocente ou do anjo, como algumas pessoas falam. Tem o arquétipo do bobo da corte, ou do tolo. A gente já está falando aqui de alegria, de prazer. Né? Muitas vezes você tem stand-up comedy, você tem um humorista, ou você quer contar uma piada, a maneira como você quer levar, conduzir a sua comunicação é de maneira que você vai arrancar a gargalhada do seu público. Então, seu arquétipo seria um arquétipo do bobo da corte ou um arquétipo do tolo. Né? O arquétipo do amante. O arquétipo do amante é aquele que sempre vai seduzir, é aquele arquétipo que sempre vai rodear, satisfazer, vai procurar agradar. Né?
Então, esse é o arquétipo do amante. E se a gente for parar para ver, os arquétipos eles têm exatamente nomes que se assemelham às suas funções. Né? Aí vem o arquétipo que eu acho sensacional, é o arquétipo do mago. Né? O arquétipo do mago, do mágico, qual é a função dele? Eu, como publicitário, quando eu fazia um anúncio para entregar a um cliente, eu dizia para os meninos assim, na agência, galera, o anúncio tem que sair daqui e quando a gente olhar para o anúncio finalizado, a gente tem que dizer, uau! Entendeu? Então, o arquétipo do mago é aquele que surpreende, é aquele que chega com a novidade. E aí eu vou dizer assim para vocês, o próximo, depois eu vou citar alguns exemplos, é o do rebelde. O que é o arquétipo do rebelde? É o do adolescente, é aquele cara que a gente pode dizer que é o fora da lei, que quer viver à frente do seu tempo. Então, o rebelde traz à tona essa, por exemplo, uma teimosia, uma vontade própria. Eu quero fazer, por quê? Porque eu quero fazer. Então, não tem justificativa para tomar decisões. Então, um pouco por aí. A gente tem um arquétipo do cara comum. E para explicar o arquétipo do cara comum, aí eu vou já para o marketing digital. O que vocês reparam no Caio Carneiro, no Érico Rocha, no Thiago Nigro e em mim, por exemplo, aqui agora? Vocês, por acaso, veem alguma semelhança? Aí eu vou dizer para vocês, o cara comum é esse que bota um t-shirt preta, é o que não quer passar nada de ostentação, de isso ou aquilo, então se veste, se apresenta de uma maneira comum. E ativa na gente, aí eu já vou entrar num outro aspecto do marketing digital, que é o gatilho da familiaridade. Por quê? Porque se o Thiago Nigro chegasse com óculosão de grife, com a blusa de grife, com o relógio para se comunicar, a gente ia se sentir até intimidado. Mas na hora que ele chega de t-shirt preta, sem nada, e vai conversar com a gente e fala de igual para igual, ele é o cara comum. Entendeu? O arquétipo do cara comum. Aí a gente tem o arquétipo... Nem eu estou sabendo a minha voz. O arquétipo do sábio. Né? O arquétipo do sábio é aquele que detém conhecimento, é o professor. Né? Você tem no arquétipo do sábio aquela pessoa que vai te trazer o conhecimento. Você tem no arquétipo do sábio a pessoa que vai te orientar, que vai te mentorar, que vai te pegar pela mão ou que vai te dar uma frase. Por exemplo, quando alguém vai fazer uma palestra, ela faz a opção por ser um sábio. Mas ela não pode ser só o sábio. Por quê? Porque senão talvez ela passaria o tempo todo fazendo uma palestra com citação de livro e citação de autor ou referência. Não, ela precisa de alguma outra coisa. Ela precisa de um explorador, de um criador, de um rebelde. Ela precisa combinar dois arquétipos. Por isso que a gente fala do fundador e do arquétipo influenciador. Né? E o terceiro, como eu falei, que é o quebra de padrão. A gente normalmente deve escolher dois arquétipos para nos apresentar. Para representar a nossa linguagem, a nossa comunicação. Mas a gente pode escolher 3, pode escolher 4. A gente só tem que ter cuidado para saber se a gente está seguindo a linha correta da comunicação que a gente vai fazer. Eu separei aqui para falar para vocês, na publicidade, o que a gente tem. Vamos lá. No arquétipo do rebelde. No arquétipo do rebelde, a gente tem, por exemplo, a Harley Davidson.
trazendo exatamente essa coisa desbravadora, que também poderia ser aventureira, entendeu? Mas eu trouxe aqui ela como exemplo de um arquétipo de fora da lei. Bobo da Tato, corte. Tato, você tá vendo como que você tá chegando perto, trazendo, gesticulando com a mão, levanta, pega coisa. Se você tivesse sentado, você ia estar quase que uma foto sua dando a palestra. Nós sentados, né? Não apenas você. A Luana aqui apontou, estou adorando a forma com que o Tato foi se empoderando durante a live. Eu quero e estou deixando bastante você voar para que tudo isso fique retido na sua cabeça. E eu quero muito que você, depois dessa live, grave um áudio para alguém, faça um story ou escreva um texto. Você precisa registrar tudo isso com a mesma energia que você registraria se eu te ofendesse aqui. Se você tomasse um choque na hora de ligar a câmera. Se a internet caísse e você se sentisse muito mal. Porque quando uma coisa assim acontece, a gente fala para todo mundo. É normal. Nossa, estou me sentindo tão mal, vou fazer uma live. Mas quando estou me sentindo tão bem. Caramba, eu fiz uma live que eu levantei, falei coisas assim de um jeito que eu nunca tinha falado. Registra isso, tá? Pode seguir, só queria dar essa complementação. Tá, vamos lá. Eu queria dar um exemplo na publicidade de uma marca que usa um arquétipo de bobo da corte. Cara, ultimamente a Skol, ela só traz propaganda bem-humorada. Aquela do barulho, agora mesmo com a pandemia, antigamente com o carnaval. Então, se você for parar, as marcas, elas assumem um arquétipo, né? E conduzem a sua comunicação. Aí vamos lá, o amante. Normalmente o amante a gente relaciona a grifes. Por quê? Como eu falei para vocês, o amante ele quer agradar. E aí a gente pensa logo na figura de um homem querendo encantar uma mulher. Swarovski, uma coisa de marca, uma bolsa da Chanel, uma Dolce Gabbana, ou qualquer coisa de luxo vai ser do amante, porque é uma coisa que quer encantar, né? Não quer surpreender, quer encantar. Prestativo, cuidador, tudo que é de cuidado com o corpo, por exemplo. Dove, Boticário, qualquer marca que você vê na televisão falando de se cuidar, o arquétipo que ele trabalha é o arquétipo do cuidador. Que a pessoa precisa se cuidar, precisa estar bem, precisa se manter bem. Então, na publicidade, marcas escolhem arquétipos para se comunicar. O cara comum, aí eu falei para vocês que eu, o Érico Rocha, o Thiago Nigro, o Caio Carneiro, a gente estava usando uma t-shirt preta. Então, uma marca de cara para um cara comum é a Hering, né? Camiseta lisa básica, né? Basicão, um estilo básico, vender o básico e dizer que é nada básico, né? Isso às vezes é uma postura, uma forma de você trazer o cara comum, mas fazer com que ele seja valorizado. Então, para a gente ver como o arquétipo ele atua na nossa personalidade, na maneira como eu me comunico, eu, Tato, me comunico, na maneira como eu, Tato, infoprodutor, em que eu vou falar de propósito, digamos, eu escolha o mago e o sábio para trabalhar, e aí eu vou chegar para vocês e dizer assim, cara, dois personagens que todo mundo conhece, que são sábios, Yoda e o Mestre dos Magos. Só que, por exemplo, o Yoda vem sempre com aquela frase de impacto que deixa a gente, se a gente for parar para ver, tem milhares de frases que dão post para a rede social, né? E o Mestre dos Magos é aquele que, além de ser sábio, ele é mago. Por quê? Porque ele aparece e desaparece. Ele surpreende. Ele chega, dá a notícia, e quando o povo procura, cadê o Mestre dos Magos? Se foi. Poxa, perdi a oportunidade.
Então, para a gente perceber que existe essa conexão de arquétipos com tudo que está em volta da gente, com publicidade, com comunicação na TV, com produto que você compra na prateleira de um supermercado. Aquilo, às vezes, ele está sendo, a embalagem foi feita para chamar atenção e para poder falar de uma forma, para transmitir a mensagem de um arquétipo. Né? Aí vamos lá, do criador. Quem é criador? Quem é inovador? Quem é que faz? Quem é que pensa? Tal? Eu tenho duas marcas que eu sou apaixonado. E ambas são criadoras. Apple e Lego. Por exemplo, são duas marcas que a gente sabe que representam criatividade, mas elas não se posicionam como criativas, elas se posicionam como inovadoras. Né? E aí o arquétipo dela é o arquétipo do criador. Aí vamos Ô lá. Tato, você já viu um documentário na Netflix que fala a história da Lego? Não, mas É, eu... como os brinquedos são criados, alguma coisa assim? E conta de Cara, vários brinquedos. eu comecei a ver porque, na verdade, o documentário é brinquedos, né? Brinquedos, isso. Aham. Aí eu comecei a ver uns capítulos, só que eu não cheguei na Lego. Eu assisti dos Tartarugas Ninjas, né? Aham. Assiste o do Lego Porque que você vai gostar muito. o dos Tartarugas Ninjas é uma lição de fracasso que deu certo, né? Uhum. Os caras lá eram reprovados, até que foram aprovados, criaram e vendeu, virou um absurdo. Mas enfim, o mago. Quem é na publicidade? Quem é mago na publicidade? Vamos lá. Eu tenho aqui o Red Bull, que faz coisas pirotécnicas, que faz eventos para chamar atenção. E quem é que gera encantamento? Para a gente, no mundo, quando a gente fala de fantasia, a gente lembra da Disney. Então, o arquétipo do mago, ele está exatamente no branding da Disney. Aí pode estar misturado com outro, pode estar fazendo uma conexão. Tato, eu Eu quero te esqueci fazer de um falar de um convite. arquétipo. Fala, Hã? fala. Pode falar do Eu esqueci arquétipo. de falar de um arquétipo, certo? Que eu até olhei aqui para minha letra e disse, caramba, eu não estou entendendo nem minha letra. Mas aí eu lembrei aqui agora, é o arquétipo do governante. O arquétipo do governante é exatamente aquele que controla. Por exemplo, aí a gente pensa nos reis, a gente pensa no arquétipo do governante, sempre uma figura de poder. E na publicidade, a gente vai relacionar o quê? A uma BMW, a marcas que demonstram poder. O que eu ia falar? Eu ia dizer, te convidar para a gente fazer uma parte 2 dessa live, que eu quero que você faça agora uma mentoria comigo sobre arquétipos, que você me direcione de alguma forma e que fale de você também, o que você já tem refletido, quais são os próximos passos. Eu tenho que pegar uma carona daqui a pouco para eu viajar. Eu vou entrar em contato com você para a gente acertar essa live, mas de tarefa de casa, porque o objetivo aqui era mais a mentoria e eu te pegar e esfregar na sua cara Claro. que você manda bem. Esfregar na sua cara que você manda bem. Eu espero que sua cara esteja até com cãibra, assim, de tanto que eu te esfreguei na sua cara hoje que você manda bem. Você levantou, você trouxe todas as ideias, me manteve aqui atento o tempo todo. Registra isso, não perde. Anota o que você está sentindo, o que você Tem pensava só antes da uma live, o coisa, que por você estava exemplo, pensando depois. tu me tirou, tá certo que valeu a pena, foi bacana e tudo, mas o fato de tu ter me tirado da zona de conforto, que eu estava pensando, eu vou ficar aqui sentado para fazer, me fez apagar algumas coisas e esquecer e eu ter que, caramba, isso aqui A gente precisa. tem que entender que o diálogo tem vida própria. E ele cria coisas que não existiam antes. E a gente tem que fluir junto com o diálogo. Se a gente for resistente,
a intuição chega, visita e a gente não acoberta por causa de um roteiro. Só que o roteiro vai estar no seu e-book. Então a gente tem que ter essa leveza para descobrir o que o momento de agora traz e trazer para o debate. Mas eu quero admirar a sua coragem, agradecer seu movimento. Luana pediu a parte 2, eu vou fazer um calendário que eu não vou alterar a data dessa vez. Vou te convidar, Tato. Já vou falar para você começar em pé de cara, porque aí a sua preparação já vai envolver isso. E eu aviso todo mundo, então. Um bom final de semana para você, meu amigo. Obrigado. Anota, registra, reflexão, sentimento, sensação, ideia. Enche uma folha, no mínimo, à mão, só com coisas assim, bem rascunhadas do que você sentiu. Combinado? Valeu, cara. Gratidão. Um abraço. Até mais. Um abraço.